Então, eu passei ontem 5 questões direcionadas somente ao estudo da reta para você utilizar uma das formas de resolução, ou usando a equação geral da reta, usando o determinante simplificado, ou então usando a equação reduzida da reta, calculando o coeficiente angular, e tendo um ponto, você encontra a equação da reta na forma geral ou na forma reduzida. Bem, a primeira questão era uma questão da Prova Brasil, e a questão está dizendo: o engenheiro quer construir uma estrada de ferro entre os pontos de coordenadas 2 e 3 e 4 e 7, devendo a trajetória da estrada ser retilínea. Qual é a equação da reta que representa essa estrada de ferro? Bom, o que o aluno tem que perceber aí? Que está dizendo que é uma estrada de ferro retilínea, ou seja, é uma reta, e que essa reta passa por esses 2 pontos que ela está dizendo aí, tá? Então, gente, cuidado. Não é porque aparece 2 pontos na questão que você vai utilizar esses 2 pontos para resolver a questão. A questão tem que afirmar para vocês que esses 2 pontos são coordenadas da reta. Então, a questão está dizendo que essa estrada de ferro entre 2 pontos. Então, entre esses 2 pontos, fazer uma trajetória retilínea. Então, ele está dizendo de uma maneira diferente que esses 2 pontos pertencem à reta. Bom, então, se esses 2 pontos pertencem à reta, então eu vou usar esses 2 pontos aí. Então, a questão está me induzindo para usar esses 2 pontos. Aí a pergunta: qual é a equação da reta? Então, ele está querendo que você encontre a equação da reta. Mas observe nas alternativas aqui, ó, que 3 alternativas estão na forma reduzida. E tem uma alternativa aqui numa forma completamente diferente das outras. Nem está na reduzida e nem está na geral. Professor, pode acontecer isso? Pode. O que geralmente nós trabalhamos é a equação geral e a equação reduzida. Se a questão não colocar nada para ti, só falar em equação da reta, então você vai jogar com as alternativas. Então, como as alternativas aí, a maioria está na forma reduzida, então, quando eu for resolver a questão, eu tenho que finalizar ela colocando na forma reduzida, que pode ser uma das alternativas aqui. Se não, então vou ter que verificar se é essa letra B aí que aparece de uma forma completamente diferente. Tá? E também não tem problema de escrever ela. A forma de resolução é a mesma. Nesse caso, como eu falei para vocês, como você tem os 2 pontos, então é bem mais rápido você usar o determinante simplificado. Como é o determinante simplificado? Daí, você coloca os 2 pontos. Primeiro ponto, 2 e 3. Então, está aqui sempre na ordem, 2 e 3. Segundo ponto, 4 e 7. Depois, x e y. E depois, 2 e 3. Esse 2 e 3, você repete a primeira coluna. Gente, algumas questões que eu vi aqui, a resolução, tá? Às vezes o aluno coloca aqui, ó, nessa ordem aqui, ó, 2, 2, 2 e 3 aqui, ó. E depois aqui embaixo, 4 e 7. Não é assim, é nessa ordem aqui, ó. X, Y, X, Y, tanto é que aparece aqui, ó, X, Y. E repete aqui a primeira coluna. E se você já quiser colocar igual a 0, também não tem problema. Então, eu prefiro logo começar dessa maneira aqui, tá certo? Que eu acho que é a maneira mais rápida e mais correta de se fazer. Bem, segundo passo, fazer as multiplicações das diagonais principais, tá? Então, 2 vezes 7, 14.
4 vezes o y, 4y, x vezes 3, 3x. Depois, fazer as multiplicações das diagonais secundárias. 3 vezes 4, 12. 7 vezes x, 7x. Y vezes 2, 2y. Bom, qual seria o próximo passo? É pegar as diagonais principais e colocar o oposto das diagonais secundárias. E depois agrupar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São os termos que têm x, são os termos que têm y e são os termos que não têm nenhuma letra, que são os termos dependentes e agrupar. Então, é isso que já eu vou fazer aqui, lembrando que eu tenho que colocar o oposto dos termos das diagonais secundárias. O que eu já vou fazer aqui, só para ganhar tempo, e também vocês já podem fazer isso, já é agrupar os termos semelhantes olhando para cá. Tá? Olhando, ó, termo semelhante, 3x com o 7x. Depois, 4y com quem? Com o 2y. Depois, 14 com o 12. Já agrupar lá. Lembrando que eu tenho, quando eu for agrupar aqui, essa parte aqui de cima sempre tem que estar com o sinal que trocado. Então, isso hoje eu vou fazer. Então, preste atenção aí, vai ser feito. Então, olha aí, ó. Observem que eu já agrupei os termos semelhantes. E, além disso, o que for lá de cima, eu troquei o sinal. Então, quem está aqui embaixo, 3x, quem é semelhante a ele? 7x. Então, como ele está lá em cima, troca o sinal. Então, fica 3 menos 7x. Esse daqui, 4y, quem é o semelhante dele? 2y. Troca o sinal, então fica menos 2y. O 14, quem é o semelhante a ele? É o 12, que está sozinho. Troca o sinal do 12, então fica menos 12. Tá? Então, já está organizado e já está pronto para você fazer a operação. E tem mais outro. Se você já quiser fazer a operação dos semelhantes e só botar o resultado aqui, também não tem problema. 3x menos o 7x. Já botaria só o resultado aqui. 4y menos 2y. Já botaria só o resultado aqui. E depois, 14 menos 12, já botaria o resultado aqui. Lembrando de colocar os sinais nas respostas, porque às vezes também o aluno só coloca os números aí, só coloca os termos sem sinal nenhum. Então tem que ter a operação entre dois termos aí. Bem, então 3 menos 7x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então dará menos 4x. 4y menos 2y dará 2y. E 14 menos 12 vai dar 12. Então, ficaria dessa forma aí, ó. Menos 4x mais 2y mais 2 igual a 0. Bem, depois, ó, observa que se eu escrever nessa forma aí, eu cheguei numa equação geral da reta. E nós não queremos a equação geral da reta. A gente quer o quê? A equação reduzida. Ora, o que significa a equação reduzida? É você isolar o y. Tanto é que você observa aqui, ó, que o y é que está isolado, o y que está sozinho no primeiro membro. Então, aqui eu tenho que deixar o y sozinho. Para deixar o y sozinho, quem é que tem que trocar de membro? Todos os outros termos. Ou então também eu já posso dividir tudo por menos 2, tá? Então eu posso fazer isso de várias maneiras aí. Então, isolando o y, então troco de membro o 4x e o 2. O 4x está negativo, ele troca de membro positivo. O 2 está positivo, troca de membro que negativo. Então, observem que o y já está quase sozinho, só falta quem? Esse 2 sair daqui.
Ora, para eu tirar esse 2 daqui, o que ele teria que fazer? Ele teria que trocar de membro dividindo com todos esses termos daqui. Mas trocar de membro dividindo com todos esses termos aqui significa dividir toda a equação por 2. Então, eu também posso fazer isso. Dividindo toda a equação por 2, o que vai acontecer? 2, esse 2 dividido por 2 dá 1. Ó, aparece 1 aqui. Não precisamos colocar. 4x dividido por 2, 2x. Eu só divido 4 dividido por 2, que dá 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar o quê? Menos 1. Vai dar o quê? Menos 1. Então, ficará o quê? Está aqui a alternativa correta. Y é igual a 2x menos 1. Então, a alternativa correta, letra C. A questão de número 2. Eu também não lembro se essa questão aí o gabarito está certo. Tá? Então, aí justamente a gente está discutindo aqui. Então, vamos lá. Marcos é arquiteto. Observem que é o mesmo conceito, o mesmo tipo de questão. Marcos é arquiteto e projetou um novo bairro sobre um plano cartesiano. Ele posicionou numa mesma rua a escola no ponto A, 2 e 3, e o posto de saúde no ponto B, 3 e 5. Aí olha a pergunta. Qual é a equação da reta que representa essa rua? Tá? Então, mais uma vez, ó, ele deu 2 pontos, ele disse que é uma rua, tá? Está determinado no plano cartesiano que essa rua passa pela escola e pelo posto de saúde. Então, ele quer saber qual é a equação da reta. Observe nas alternativas que também, ó, todas as alternativas estão na forma reduzida. Então, se todas as alternativas estão na forma reduzida, então você escreve, resolve e isola o y no final. Tá? Então, aquilo que eu falei, se eu já tenho os 2 pontos e esses 2 pontos fazem parte da reta, então a melhor maneira, a maneira mais rápida é usando determinante simplificado. Então, como é que ficará? De novo, ó, sempre na ordem 2 e 3, 3 e 5, x e y, 2 e 3, igual a 0. Observem que eu comecei essa questão do mesmo jeito da outra. Multiplicação das diagonais principais. 2 vezes 5, 10. 3 vezes y, 3y. X vezes 3, 3x. As diagonais secundárias. 3 vezes 3, 9. 5 vezes x, 5x. Y vezes 2, 2y. Tá? Depois nós vamos agrupar os termos semelhantes. Lembrando que eu tenho que trocar o sinal dos termos que estão em cima. Então, agrupando os termos semelhantes. 3x de baixo com o 5x de cima. Então, tem que trocar o 5x. Então, menos 5x. 3y de baixo com o 2y de cima. Tem que trocar o sinal do 2y. 10 de baixo com o 9 de cima. Tem que trocar o sinal do 9. Então, já está armado, já está organizado, basta fazer as operações. 3x menos 5x vai dar menos 2x. 3y menos 2y vai dar 1y. E 10 menos 9 vai dar 1. Então, olha como é que vai ficar. Menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Então, se eu escrever dessa forma aí, a equação está escrita na forma geral. Nós não queremos na forma geral, nós queremos na forma reduzida. Então, para escrever na forma reduzida, eu tenho que isolar o y. Isolando o y, o 2x está subtraindo, troca de membro, somando. O 1 está somando, troca de membro, subtraindo, alternativa letra A.
seguinte, a reta representada no plano cartesiano da figura corta o eixo y no ponto 0 e 4 e corta o eixo x no ponto menos 2 e 4. Aquilo que eu falei para vocês, se nós tivermos dois pontos, nós encontramos a equação da reta, e além disso, o gráfico também te deu aqui 2 pontos. Então, o que o enunciado da questão está dizendo aqui é a mesma coisa que está no gráfico. Então, eu tenho 2 pontos aqui, ó. Lembrando, quem são esses 2 pontos? Esse ponto aqui é o ponto 0 e 4, e a questão realmente deu, então coloco aqui, ó, 0 e 4. A questão deu esse ponto aqui, que é quem? Menos 2 e 0, também está aqui, ó. Quero mostrar para vocês que não precisava ela colocar na questão esses 2 pontos aqui, o gráfico já está me dizendo. Mas aí a questão ainda enfatizou com o gráfico. Ela poderia muito bem só dar o gráfico e pedir a equação geral da reta, ou então a equação reduzida. Então aqui está, ó, 0 e 4. Professor, e a ordem? Quem é que escolhe? É você. Você poderia colocar menos 2 e 0, depois 0 e 4. Essa ordem que é você que tem que fazer. Você escolhe na ordem. Então, você coloca 0 e 4, menos 2 e 0, x e y, e repete a primeira coluna, tá? Então, as diagonais principais. Olha aí, Pedro. As diagonais principais. 0 vezes 0, 0. Menos 2 vezes y, menos 2y. X vezes 4, 4x. Agora, as diagonais secundárias. 4 vezes menos 2, menos 8. 0 vezes x, 0. Y vezes 0, 0. Bem, e agora nós vamos agrupar os termos semelhantes. Mas você observa que, por exemplo, o 4x não tem termos semelhantes, então ele já fica sozinho. O menos 2y não tem termos semelhantes, então também já fica sozinho. E o 0 aqui, o semelhante a ele, é o menos 8 de lá. Mas eu tenho que trocar o menos 8 de lá. Trocando o menos 8 daqui, ele fica o quê? Positivo. Então, fica 4x menos 2y mais 8 igual a 0. Para isolar o 2y, eu troco de membro o 4x e o 8. Como eles estão positivos, os dois, ó, então troca de membro o quê? Negativo. Como aqui aparece menos 2, o que eu já posso fazer? Eu já posso dividir toda a equação por menos 2, que além de dividir por 2, já vai trocar o sinal também de todos, porque não tem que aparecer negativo aqui. Então, eu já posso fazer essa operação direta, eu já posso dividir tudo por menos 2. Ou então você pode dividir por 2 e depois multiplicar por menos 1, e também você vai chegar no mesmo resultado. Então, dividindo por menos 2 de uma vez só, você já faz 2 cálculos só de uma vez. Lembrando, quando eu divido número de sinais iguais, dá positivo. E se for sinais diferentes, dá negativo. Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Ó, menos 2 dividido por menos 2, os sinais são iguais, então vai dar positivo. Então, só y aqui. Menos 4x dividido por menos 2 também vai dar positivo, porque os sinais são iguais. Aí 4 dividido por 2 vai dar 2. Menos 8 dividido por menos 2, sinais são iguais, então vai dar positivo. Então, a alternativa correta é a alternativa letra D. E, como o aluno já falou, não tinha essa alternativa para você marcar. Então, era assim, é a quarta que não tem isso. Beleza. Então, vamos lá. A equação da reta que passa pelos pontos 3 e 1, 2 e menos 1. Está aí, ó, de novo, pessoal. Está te dando 2 pontos e está te pedindo a equação da reta. Mas olha o detalhe. Se você olhar as alternativas aqui, ó, todas estão igual a 0. Ou seja, então todas estão na forma geral da equação da reta. Então, quando eu for resolver, eu tenho que deixar ela na forma geral da equação da reta. Qual é a forma geral, professor?
ax mais by mais c igual a zero. É só verificar lá na primeira aula de equação da reta. Então, determinante simplificado, 3 e 1, 2 e menos 1, x e y, e repete a primeira coluna, 3 e 1 igual a zero. Lá vai as diagonais principais, Pedro. 3 vezes o menos 1, menos 3. 2 vezes o y, 2y. X vezes 1 dá x. As diagonais secundárias, 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes x, menos x. Y vezes 3, 3y. Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Então, o x de baixo com o menos x de cima, trocando o sinal dele vai ficar positivo. O 2y de baixo com o 3y de cima, trocando o sinal de 3y vai dar negativo. O menos 3 de baixo com o 2 de cima, troca o sinal do 2. Então, olha aí como é que vai ficar. Então, aqui, ó, x de baixo com o x de cima, como ele está negativo, positivo. Mais, por que mais, professor? Não é por causa de fórmula, não, porque aqui o 2y é positivo. Então, aqui é mais 2y, desculpa, é positivo. Menos o 3y. Por que menos 3y? Está aqui, ó, porque aqui é positivo, então vem menos. Menos 3, por que menos 3? Aqui, ó, menos 3. Quem é o semelhante a ele? É o 2 de cima, que está sozinho, tá? Então, o 2 está positivo, vem o quê? Negativo. Agora é fazer os cálculos necessários. X mais x, 2x. 2x menos 3y, menos y. E menos 3 com menos 2 dá menos 5. Alternativa, letra D. É uma questão do conhecimento de física, mas como eu tenho um gráfico, então posso usar muito bem o conhecimento de geometria analítica ou função do primeiro grau. Aquilo que eu falei para vocês. Lembrem que vocês viram função do primeiro grau lá no primeiro ano. Então, como vocês estão prestes para fazer o Enem, então, se você não lembrar de função do primeiro grau, pelo menos você usa o seu conhecimento de geometria analítica, que com certeza, se tiver uma questão na prova com função do primeiro grau, para utilizar gráfico, com certeza a geometria analítica mata a questão. Então, estou enunciado aí, tá? É só para contar a história mesmo, mas o que interessa para a gente realmente é o gráfico e a pergunta da questão. A questão está perguntando a taxa de aumento. Na aula de ontem eu falei que taxa de variação, taxa de aumento, nada mais é do que o nosso coeficiente angular da reta. E como é que eu encontro o coeficiente angular da reta? Basta eu ter 2 pontos no gráfico. E realmente eu tenho 2 pontos no gráfico. Ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, que é 560, e esse ponto aqui, que é 1080, e a questão também já deu aqui em cima. Tá? Então, basta você olhar para o gráfico e usar aquela fórmula do coeficiente angular. Qual é a fórmula do coeficiente angular? YB menos YA dividido por XB menos o XA. Mas para isso eu preciso de 2 pontos. Quem são os 2 pontos? Eu tenho esse ponto A, que eu aqui escolho quem é quem, né? Você que escolhe, não tem problema. E eu tenho o ponto B. Então, considerando esses 2 pontos aí, A e B, então, o coeficiente angular da reta é calculado. YB menos YA, XB menos XA. Ou então, se você não quiser lembrar da fórmula, então você só faz a diferença aqui, ó. O de cima, o maior menos o menor, sobre o maior menos o menor. Tá? Sempre nessa ordem, o maior menos o maior menos o menor, para você não ter problema com futuramente com sinais. Não estou dizendo que o coeficiente angular não tenha que dar negativo. Ele pode dar negativo sim, vai depender da função, vai depender do gráfico. Mas também o gráfico já te ajuda, ó. Lembra que eu falei em função crescente e função decrescente.
A função crescente, o gráfico, ela faz esse sentido aqui. E a decrescente, ela faz o outro sentido. Nesse caso, é uma função crescente. Se eu tenho uma função crescente, então o meu coeficiente angular ele vai ter que dar positivo. Ó, eu já observo aqui que realmente todos são positivos. Basta eu confirmar que realmente é 0,04. Então, é substituir os valores. Então, está aqui, ó, YB menos o YA. Está aqui, ó, 8 menos o 60. Está aqui, ó, YB menos YA. 8 menos o 60. Depois, XB menos o XA. Está aqui, ó, 1000 menos o 500. Tá? Efetuando os cálculos necessários, eu tenho 8 menos 60 dá 20, e 1000 menos 500 vai dar o quê? 500. Nesse caso aqui, quem decide quem é que vai, como você vai fazer essa operação é você. Você poderia muito bem pegar o 20 e dividir pelo 500. Fazendo essa divisão, você pode simplificar os dois zeros também, não tem problema. Fazendo a divisão, vai dar o quê? 0,04.